Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá para a última aula de língua portuguesa da semana. Bem, hoje nós vamos rever os pronomes, né? Pronomes pessoais e possessivos. Então, é um conteúdo que a gente já estudou, que a gente estava revendo, inclusive. A gente já fez aulas nessa modalidade remota sobre pronomes pessoais e hoje, por isso, a gente vai focar nos possessivos, tá bom? Primeiro passo, projeto de fluência. Hoje é o dia de vocês me enviarem os áudios. Eu estou recebendo pouquíssimos áudios da leitura, viu, pessoal? Quem me manda sempre. Eu fico muito feliz em receber e sempre lembrando que esses áudios são considerados para avaliação de vocês, viu? Então, todo mundo fazendo a leitura do texto com aquela entonação bonita, aquela forma perfeita de fazer a leitura e me manda lá no WhatsApp, tá certo? Correção da atividade. Na aula anterior, eu passei este item da primeira questão daquela atividade que está lá na apostila do IAB, sobre aquele artigo de opinião que a gente já vem analisando nas aulas anteriores. Passei só esse item porque ele tem 4 perguntas dentro dele, né? Então não haveria necessidade da gente fazer o restante da atividade, né? Aqui já contempla bastante aquilo que a gente queria dentro desse texto. Então vamos lá. O artigo de Eugênio Mussac é introduzido por uma pergunta. Qual é a pergunta? Essa muito simples, muito óbvia, está lá no início do texto. A pergunta é: você já ouviu falar em uma mulher chamada Gro Harlem Brundtland? Esqueci aqui de fechar as aspas. Foi mal, pessoal. A sequência do texto mostra que se espera do leitor uma resposta afirmativa ou negativa a essa pergunta. Justifique sua resposta. Quando o articulista ele traz essa pergunta lá no início do texto, essa pergunta aqui, ele espera que o leitor responda que sim ou que não, que conhece ou que não conhece. Bem, entende-se que ele espera uma resposta negativa. Por quê? Logo após a pergunta, ele diz quem é a Gro Harlem Brundtland. Ele vai explicando quem ela é, o que ela criou, né? No caso, ela criou o conceito de sustentabilidade. Por que essa pergunta é importante para o desenvolvimento do artigo? E aí, pessoal? Por que é interessante começar com essa pergunta para desenvolver a ideia que o Eugênio Mussac defendeu em seu artigo de opinião? Pois bem, ela é importante para desenvolver porque ela desencadeia uma explicação a respeito da ideia de sustentabilidade. Bem, ela é a criadora dessa ideia, né, da sustentabilidade, só que isso voltada para empresas, né, para grandes conglomerados. O que é que o autor do texto faz? Ele puxa isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, é importante introduzir com essa pergunta porque vai levar ao conhecimento de quem é essa mulher, a Gro Harlem Brundtland, e aquilo que ela criou, o conceito de sustentabilidade, e vai levar ao objetivo que ele defende dentro do texto, que é trazer essa ideia da sustentabilidade para o nosso dia a dia. O autor trata o conceito de sustentabilidade no mesmo contexto em que ele foi proposto por Gro Brundtland. Justifique sua resposta com elementos do texto. Eu acabei de falar, né, meio que respondi na explicação anterior. Ele trata de uma forma diferente. Por quê? No relatório que ela fez, né, apresentando essa ideia, ela fala da sustentabilidade mais relacionadas a empresas de grande porte, relacionadas a governos, seja de espaços menores como estados, como de países. E o que o autor faz é trazer essa ideia para o nosso dia a dia, ou seja, fazer com que chamar a atenção para a importância da gente agir de uma maneira sustentável no nosso dia a dia também, pensando como indivíduo, pensando como cada um, como cada pessoa. Então, o contexto em que ele usa essa ideia é diferente, ou pelo menos um pouco diferente, daquilo que ela traz, da ideia original. O que, é que ele faz? Ele pega a ideia original da sustentabilidade e traz essa ideia para o nosso dia a dia. Pega aquela ideia que era tratada para governos e grandes empresas e traz para o indivíduo, para que a gente encare e passe a adotar essas medidas no nosso dia a dia. Texto muito interessante. Pois bem, pessoal. Voltando aqui ou iniciando o nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos estudar os pronomes possessivos. Então vamos aqui definir e ver alguns exemplos.
Pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. O nome já indica bastante. Então você vai utilizar quando você quer demonstrar, indicar a posse ou a propriedade sobre o elemento a qual ele se refere. O pronome possessivo também é utilizado para demonstrar afetividade. Quando você fala meu amigo, minha querida amiga, esse meu, esse minha, que são pronomes possessivos, não quer dizer que você é dono da pessoa, mas que existe alguma relação de proximidade, né, de afetividade entre as pessoas. Elas podem variar, eles variam em gênero e número, né, conforme a pessoa que detém algo e o número de coisas que elas possuem. Então vai depender do contexto para saber se o pronome vai ser utilizado no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente analisar o uso dos pronomes. Coisa bem simples, até porque é conteúdo que a gente já estudou em sala de aula. Essas são minhas coisas. Aqui nós temos o pronome possessivo minhas. Por que minhas está no feminino e no plural? Porque se refere a coisas, que é um substantivo que foi utilizado no feminino e no plural também. Então, o pronome possessivo ele vai sempre acompanhar o gênero e o número da palavra que ele se refere, tá bom? E lembrando, quando ela fala, a pessoa fala, né, essas são minhas coisas, ela está indicando o quê? A posse sobre esse objeto, a posse sobre esses objetos, sobre aquilo que o substantivo coisas representa. Segundo exemplo, suas escolhas são sempre muito boas. Pronome suas. Por que suas está no feminino e no plural? Porque se refere a escolhas, também feminino e plural. E aqui está indicando de quem são as escolhas. São suas, da pessoa que escuta, terceira pessoa do discurso. Minhas está na primeira pessoa, do plural. Suas na terceira pessoa, do plural. Aqui eu trouxe uma tabelinha com os pronomes possessivos e a pessoa do discurso que cada um deles representa. Lembrando, não há a obrigação, a necessidade de que vocês decorem esses pronomes, né? Não, mas ao longo do uso, né, com leituras e à medida que a gente vai escrevendo, vocês vão tomando conhecimento desses pronomes. Por isso é que não há necessidade de decorar essas tabelas. A tabela serve como uma referência, mas não com obrigação de que vocês devam decorá-la. Então vamos ver. Na primeira pessoa do singular nós temos o meu e o plural meus, minha e o plural minhas. Segunda pessoa do singular, teu, teus, tua e tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus e suas. Primeira do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E na terceira pessoa do plural, seu, sua, seus e suas. Só um detalhe, a gramática atual já aceita também as formas dele, dela, deles e delas para indicar posse. São palavras que também indicam posse, tradicionalmente não fazem parte ou não entram nesse grupo dos pronomes possessivos. Mas como são pronomes e que também indicam posse, as gramáticas mais novas ou mais atuais já consideram também esses pronomes, tá bom? Então, pessoal, para a atividade eu vou enviar para vocês uma atividade lá no Mob Família e no grupo do WhatsApp, lembrando sempre, deem preferência a responder, a devolver a atividade pelo Mob Família. Às vezes demora um pouco porque o aplicativo ainda está sendo aperfeiçoado para que vocês usem da melhor maneira, e a gente também, viu? Mas sempre deem preferência por lá. Caso não consiga, demorou muito tempo, não conseguiu enviar, não conseguiu visualizar, aí pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Mas sempre a preferência é pelo Mob Família, tá bom? Então vou enviar a atividade para vocês lá, lembrando que não precisa copiar a pergunta, basta responder. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha por hoje. Vamos encerrar mais uma semana, desejando a vocês maravilhosas aulas amanhã no sábado e um ótimo fim de semana a todos, tá bom, pessoal? Até!